Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Representantes de órgãos públicos e sociedade civil debatem no Tribunal de Contas de Sergipe a situação do risco de desabamento da Igreja Centenária da Praia do Saco em instância. Fiscalização e controle. O balanço dos processos julgados durante as sessões das câmaras e do Pleno. Conclusão do processo licitatório. Prefeito de Aracaju entrega documentos e TCE vai acompanhar a execução dos novos contratos do lixo da capital. E ainda, o papel dos tribunais de contas do país. No quadro Entrevista, o bate-papo da semana é com o analista de controle externo e coordenador da Ecojan, Ismar Viana. Fique com a gente, o TCE na TV está só começando. A situação da Igreja Centenária da Praia do Saco em instância, na região sul do estado, foi tema de uma audiência pública realizada no Tribunal de Contas em Sergipe. Representantes de órgãos e sociedade civil debateram soluções para evitar que o local seja destruído pela força da maré. Confira os detalhes na reportagem de Isabela Araújo e Mica Neto. O Tribunal de Contas do Estado realizou audiência pública com o objetivo de mobilizar uma série de órgãos públicos e instituições culturais a fim de buscar uma ação urgente que evite a destruição da histórica capela Nossa Senhora da Boa Viagem. Numa iniciativa da conselheira Suzana Azevedo, responsável pela área da Secretaria de Estado da Cultura, todos os órgãos interessados e seus representantes estiveram presentes na Corte de Contas. O tribunal, como curador da coisa pública, principalmente também do patrimônio público, tem obrigação de tomar as medidas e as providências para que o patrimônio público seja preservado. Eu acredito que juntos, todos em um só sentido, teremos realmente uma situação que teremos um sucesso, com certeza, da situação da Igrejinha do Saco. O conselheiro Carlos Pina já havia enfatizado sua preocupação com o risco de destruição da capela em sessão do Pleno e foi respaldado pelos demais participantes da audiência. É toda uma sociedade que se uniu para salvar uma situação que diz respeito à vida das pessoas. Padre Genivaldo, pároco da paróquia de Porto do Mato, também se somou ao caso por vivenciar de perto a situação. Rogamos a Deus para que tudo concorra para o bem do povo e para o bom andamento da nossa região do litoral. Também presentes à reunião, os secretários de Estado do Turismo e de Cultura manifestaram o desejo de que o problema seja logo solucionado. Aqui não há divergência, todos têm a mesma opinião. A opinião de que é preciso salvar o patrimônio histórico e cultural que é a Igrejinha da Praia do Saco. E o prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, esteve no Tribunal de Contas de Sergipe para entregar os documentos finais do processo licitatório dos serviços de limpeza urbana da capital. E o TCE vai acompanhar de perto a execução dos contratos firmados pela Prefeitura e as empresas vencedoras. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. O conselheiro presidente Ulisses Andrade, juntamente com o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, responsável pela área de Aracaju, receberam o prefeito Edivaldo Nogueira e o presidente da empresa municipal de serviços urbanos, Luiz Roberto Dantas, que vieram entregar cópias de toda a documentação da licitação da limpeza pública de Aracaju. Finalizando um processo que todos vocês da imprensa acompanham, que nós acompanhamos também com preocupação, com contestações, Na verdade, é uma guerra. A questão do lixo não é um problema só de Aracaju. É no Brasil, onde tem licitação do lixo, tem confusão. E para a gente é extremamente importante estar finalizando esse processo. O ato de assinatura dos novos contratos ocorreu na última quinta-feira, dia 22, com a empresa Torre Empreendimentos Rural e Construção Limitada, que estava atuando durante o contrato emergencial, e também com a BTS Terceirização de Serviços Limitada. O prazo para a mobilização é de 30 dias, podendo chegar até 60. Nestes dois casos, prosseguem o emergencial. Nós vamos agora, como conselheiro da área, acompanhar a execução desse contrato, que é um contrato vultuoso. Eu sei que é um contrato de difícil realização, mas que a sociedade aracajuana toda ela espera, não só que o tribunal, como a prefeitura de Aracaju desempenhe a contento esse contrato. O presidente da Sociedade Médica de Sergipe, Aderval Aragão, esteve no TCE e ficou surpreso com a estrutura que a Corte dispõe para atender possíveis problemas de parada cardiorrespiratória entre os servidores da casa e visitantes.
Em visita ao conselheiro-presidente Ulisses Andrade, o médico parabenizou o órgão por ter instalado de forma bem distribuída pela sua sede 3 desfibriladores externos automáticos, de uso facilitado por leigos que tenham passado por um breve treinamento, e apresentou o projeto Salve, que consiste justamente num treinamento para leigos com a finalidade de capacitá-los para conhecer uma parada cardiorrespiratória e fazer todas as manobras necessárias até que o serviço especializado chegue ao ambiente. Estamos fazendo um mapeamento de todas as instituições que têm o desfibrilador externo automático. Que a gente quer fazer um app para deixar para a população, para saber em que locais eu posso contar com o desfibrilador externo automático. E aí, por grande coincidência e uma coisa importante que a gente não tem visto nas outras visitas, é que aqui já tem o desfibrilador externo automático, tem 3, por sinal, e que está bem distribuído em toda a área do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. O conselheiro aprovou a iniciativa e disse que o TCE será mais uma instituição parceira. A seguir, você fica por dentro do balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista, o assunto em pauta é a atuação das Cortes de Contas do país. Não saia daí, o TCE na TV volta já! Dançado guerreiro, ruas de Ará. Aracajueiro, Aracajuá. Dançado guerreiro, ruas de Ará. Já estamos de volta e agora a gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Confira! Nesta semana, na sessão da primeira Câmara, foram julgados 11 processos, dentre recursos de reconsideração, relatório de inspeção, aposentadorias, reforma por invalidez, contrato de prestação de serviços, contas de recursos de convênio. Na sessão da segunda Câmara, foram julgados 8 processos. Na pauta, recurso de reconsideração e aposentadorias. E no Pleno, foram julgados 9 processos. Contas anuais, denúncia, recurso e rescisória foram os assuntos tratados. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. E para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. E no quadro Entrevista da Semana, o assunto em destaque é o papel da atuação das Cortes de Contas do país. E o bate-papo sobre o assunto do repórter Carlos França foi com o analista de controle externo do TCE e coordenador da Ecojan, Ismar Viana. Acompanhe. O Dr. Ismar tem sido um pesquisador da situação dos tribunais de contas no Brasil. Ele quer saber a satisfação, o grau de satisfação, de insatisfação do povo, tem pesquisado tudo o que tem se dito sobre os tribunais de contas, inclusive com uma grande preocupação. Apenas 1% do brasileiro sabe o que é um tribunal de contas, e isso tem sido uma das preocupações do Dr. Ismar Viana, e nós vamos conversar com ele agora sobre todo esse assunto. Dr. Ismar, muito obrigado por aceitar nosso convite, né? O senhor tem tido essa preocupação realmente, né? Eu quem agradeço mais uma vez, Carlos França, a oportunidade de poder participar e de poder discutir um tema tão relevante dentro do controle da administração pública brasileira. E é bem verdade que essa falta de conhecimento, por um lado, ela leva a equívocos por parte, inclusive, de gestores públicos, certo? Isso aí tem sido recorrentemente exposto aí, na mídia, certo? Um questionamento muito, eu diria que intranquilizador, certo, para nós, que é a competência dos tribunais de contas para o exercício do controle preventivo. Recentemente eu tive essa oportunidade de escrever breves linhas sobre isso aí. Por quê? Porque alguns gestores, quando são provocados pelos tribunais de contas no exercício desse controle preventivo, tendem a se insurgir a esse controle. De fato, é da natureza humana se insurgir ao controle, né? Isso aí não só nas relações profissionais, mas nas relações pessoais. Então,
Por outro lado, as disfunções, por exemplo, de alguns tribunais de contas também geram um descrédito social. Certo. Então, se por um lado desconhecer gera dúvida sobre a competência legal dos tribunais de contas para atuar, por outro também gera a falta de participação popular na discussão sobre as temáticas do controle externo. Doutor Ismar, talvez por isso existem autoridades muito conhecidas e importantes nesse país que querem uma revisão, que pensam o tribunal de uma maneira completamente diferente. Isso chega a preocupar? Eu não diria, Carlos, que chega a preocupar, porque são autoridades, são especialistas do assunto que discutem não só com viés de fazer uma crítica ao funcionamento dos tribunais de contas. Eles buscam, na verdade, aperfeiçoar. Eu diria assim, a crítica existe, óbvio, mas eu diria que é uma crítica com o intuito de contribuir para o aperfeiçoamento dos sistemas. E dentro dessa discussão aí, a gente tem identificado que algumas associações classistas protagonizaram esse debate, certo? O exemplo da própria ANTC, certo? Existe a PEC 40 2016. A ANTC, o senhor me permita, por favor, a ANTC é uma entidade nacional da qual o senhor faz parte. Exatamente. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre isso. A ANTC hoje é a Associação Nacional que representa os auditores de controle externo dos tribunais de contas do Brasil. É uma entidade homogênea, ou seja, representa tão somente os auditores de controle externo. Então, é uma entidade classista que é conhecidamente voltada a defender o aperfeiçoamento do sistema. Tanto assim é que encabeçou a PEC 40 2016, que é a PEC intitulada de PEC do padrão mínimo. Entende? Ou seja, a ANTC, ela recentemente tem participado, ou melhor dizendo, recentemente participou de debate na Câmara dos Deputados, também para discutir justamente uma PEC que busca vedar a extinção dos tribunais de contas do Brasil. Ou seja, isso na verdade não constitui objeto da PEC 40, mas para além da discussão da PEC 40, a ANTC também busca essa integridade do sistema como um todo. Então, qualquer medida tendente a comprometer o sistema, a ANTC tem partido em defesa. Agora, nós temos a Tricom, temos a ANTC, quer dizer, então quantas entidades formam todo esse complexo? Pronto. Preciso fazer um histórico rápido dessas entidades, ou seja, a ANTC, ela foi criada recentemente, foi criada em 2012. Nós temos a Ampicom e a Tricom, elas foram criadas lá em 1992. A Ampicom, ela representa tão somente os procuradores do Ministério Público junto aos tribunais de contas. A Tricom, ela representa os conselheiros e ministros, titulares e substitutos. Temos também a Audicom, que foi criada em 2009, que ela representa os conselheiros e ministros substitutos. E temos também a FENASTC, que ela foi criada lá em 92, que ela representa uma federação que representa as entidades, certo, dos servidores dos tribunais de contas. Então, assim, basicamente, nós temos essas entidades aí. Agora, nós temos protagonizado o debate, nós temos travado um debate profícuo, nós temos estreitado laços entre essas 4 grandes associações, que é a ANTC, a Ampicom, a Tricom e a Audicom. Por quê? Porque essas entidades, elas representam as 3 funções do controle externo. Doutor Ismar, nós sabemos o seguinte, que por falta de conhecimento, nós reforçamos e dissemos isso no começo da conversa, que apenas 1% dos brasileiros conhecem o Tribunal de Contas. Por falta de conhecimento, muita gente pede, muita gente boa inclusive, pede o fim dos tribunais. Você imagina o país sem os tribunais de contas? Como eu tenho dito recorrentemente, não há Estado de Direito sem controle, certo? O controle é íncito ao Estado democrático de direito. Então, essa proposta me parece um tanto quanto simplista e equivocada, porque dentro da própria Constituição, isso sim, desde a primeira Constituição até hoje, os tribunais de contas sempre se fizeram presentes. Por quê? Justamente para fazer esse controle de bens, valores e dinheiros públicos. Então, se com os tribunais de contas nós estamos enfrentando essa grave crise aí ética, moral e econômica no Brasil, imagine sem os tribunais de contas. E aí eu vou e pergunto, quem faria esse controle? Entendeu? Então, assim... quem fiscaliza a lei? Algumas discussões, por exemplo, me parecem um tanto quanto equivocada e desarrazoada, entendeu? Mas, como está dentro da tônica da discussão, cabe a gente também explicar
reafirmar o tempo todo a importância dos tribunais de contas do Brasil para a manutenção do próprio Estado Democrático de Direito. Doutor Ismar, nós queremos agradecer a conversa que tivemos com o senhor e nós queremos voltar no futuro próximo a conversar sobre a questão da Escola de Contas que o senhor começa a coordenar a partir de agora e sobre o trabalho que o senhor vai desenvolver a partir desse momento. Muito obrigado. Tranquilo, um abraço. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.